Olá, nobre poltronauta! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo especial aqui do canal. Eu sou o Zé e a gente vai trocar uma ideia agora sobre um dos filmes que mais está fazendo sucesso neste momento nos cinemas, que é Avatar: O Caminho da Água. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme e quero compartilhar um pouquinho com você o que é que eu achei. Será que vale a pena? Será que é bom se não é? Enfim, tem várias coisas interessantes que eu queria falar a respeito desse filme. Depois da vinheta, é claro. Falando da parte tecnológica, sem dúvidas, esse filme é uma grande revolução cinematográfica, né? É um filme que tem imagens belíssimas, cenas belíssimas, tem toda uma pegada ali da questão da água, né? Que o James Cameron fez. Enfim, não preciso ficar entrando muito em detalhes nesse sentido, porque você deve imaginar e saber que o James Cameron fez esse filme cheio da tecnologia, cheio das coisas aradas toda aí, para justamente conseguir de fato entregar uma experiência cinematográfica. Mas eu fico me refletindo aqui, eu fico colocando um ponto de atenção sobre essa experiência que o James Cameron quer nos proporcionar, porque em termos de tecnologia, sem dúvidas, esse filme agrega bastante para a indústria do cinema. E 13 anos atrás, quando chegou o primeiro filme do Avatar, eu fico me perguntando se é a revolução tecnológica que ele traz para o espectador final é tão diferente da primeira. Se você for lembrar bem, o primeiro filme do Avatar trouxe uma forma realmente muito inovadora de você conhecer o 3D, de você ver aquelas imagens todas que estavam sendo geradas pelos computadores. Então, era muita novidade. Era uma coisa assim que nenhum filme até então tinha conseguido fazer, nenhum filme até então tinha conseguido reproduzir. Aí agora, 13 anos depois, a gente tem esse segundo filme do Avatar, e eu fico me perguntando se a revolução tecnológica que o James Cameron traz é uma revolução a ponto das pessoas sentirem que de lá para cá mudou muita coisa. Se você é um cara que manja de produção audiovisual, se você é uma pessoa que entende dessa parada, desse universo, se você é um cara que produz para cinema, trabalha com isso, sem dúvida alguma para você vai fazer muita diferença. Mas para a pessoa que está ali no dia a dia, pessoas normes, né? Como nós aqui, pessoas que não manjam, não conhecem muito bem do negócio, eu não sinto que esse filme faz muita diferença. Que esse filme realmente traz uma super inovação. Eu fico me perguntando se realmente ele é tudo isso que estão falando tecnologicamente para o cara final. Mais uma vez, vou repetir aqui. Para o cara que conhece, manja da tecnologia e sabe o que está por trás, não tenho dúvidas, esse filme faz muita coisa. Agora, será que para quem não é, manja disso? Então, eu fico me perguntando. Falando de tecnologia ainda, tem aqui uma das marcas registradas do primeiro filme do Avatar, que era o 3D. O uso do 3D. Um 3D fantástico, um 3D que é um recurso narrativo. É diferente dos 3Ds que a gente imaginava que seria, que era aquela parada assim das coisas saltando da tela, sabe? Coisas que saltam da tela, coisas que saem da tela. Então tem muito filme que se vendeu como 3D com isso. Mas o James Cameron sabe muito bem usar o 3D como um recurso narrativo, como uma forma de contar a história. Aliás, aqui acho que vai um ponto muito importante para falar. Eu acho que o James Cameron, ele é fissurado por tecnologia, né? Ele é ficcionado por tecnologia. Ele cria as coisas. E nesse sentido, ele criar essas coisas todas do Avatar, eu às vezes acho que ele deixa isso sobrepor a qualquer outra coisa nos seus filmes. Essencialmente aqui no Avatar. Ou seja, ele deixa um roteiro em segundo plano, ele deixa uma atuação dos atores, né? A direção com os atores em segundo plano. Tudo para colocar a tecnologia em primeiro plano. Ele tem uma forma um pouco diferente de produzir os seus filmes. Ele cria uma história para a tecnologia ser usada, enquanto que outros cineastas usam a tecnologia para contar uma história. Entendeu a diferença? Ele cria uma história para poder usar a tecnologia, enquanto que outras pessoas usam a tecnologia para poder contar aquela história. Então é o contrário. E aqui é muito nítido isso nesse segundo filme do Avatar. Já no primeiro era também, e agora nesse segundo mais ainda, porque aqui a gente consegue perceber que o James Cameron, ele mudou muito,
inovação, né? Tecnologia embaixo d'água, captura de movimento embaixo d'água, captura de movimento de formas estonteantes. Agora, em relação ao roteiro desse filme, que é o segundo ponto que eu queria abordar aqui nesse vídeo, eu acho que ele fica muito a desejar. É um roteiro que deixa muito a desejar. É superior que o primeiro? Eu acho que ele é superior ao primeiro porque o primeiro já era uma história que a gente conhecia. Não é nada inventivo, não é um roteiro inventivo, não é um roteiro que te surpreende, é previsível, é aquela história que você já meio que conhece. É uma história, achei ela mais arrastada do que a do primeiro filme, então é uma história que demora para se desenvolver, você tá começando a criar laços com aqueles personagens novos, então o James Cameron não se preocupa com isso. Ele não vai se importar se você tá... você precisa criar vínculo com esses personagens, então ele demora mesmo, ele enrola mesmo para as coisas acontecerem. Depois ele mistura o tema central da trama, que é família, ele dá uma misturada com um debate de questões ambientais. O James Cameron também um grande ativista ambiental e ele produziu um documentário sobre baleias. E esse documentário, ele aprendeu muito sobre as baleias, ele pega esse conhecimento que ele teve explorando a vida das baleias e transforma em um elemento narrativo para o filme. Então, ao mesmo tempo em que ele aborda o aspecto familiar, ele também traz uma questão muito singela, né, muito sincera sobre as questões ambientais. É realmente uma crítica muito forte à caça às baleias. Só que isso eu vejo que meio que se perde um pouco no filme, sabe? Se perde um pouco no roteiro, se perde um pouco na história. Eu não sei o quanto que isso acaba realmente deixando o impacto que a mensagem precisaria deixar. Ele é muito explícito nisso, mas eu não sei se isso se perde em função das diversas amarrações que ele quer fazer. E como ele está produzindo agora uma saga muito maior, uma continuidade da sua história muito maior, ele deixa também muitas pontas soltas. Pontas soltas que me parece um pouco de dedo de produtor do estúdio, sabe? Dedo da Disney ali, do tipo, cara, você precisa deixar algumas pontas soltas para os fãs criarem teorias em cima disso. Então, ele joga alguns elementos ali que, pô, você sabe que só tá ali para a gente criar teoria, para manter o hype do filme sempre alto. Isso porque eu já imagino que a Disney não esteja tão crente de que esse filme vai sempre fazer grandes bilheterias. Então precisa despertar o interesse das pessoas para um próximo filme, caso esse não faça tanto sucesso assim. O James Cameron disse que já tem as cenas gravadas do terceiro, então o 3 vai acontecer de qualquer forma, mas ele tem dois caminhos. Se esse segundo filme não fizer o sucesso comercial esperado, ele vai lançar o terceiro filme encerrando a história. Então ele consegue encerrar a história. Se fizer o sucesso esperado, ele não vai mexer no terceiro para continuar. A princípio são 5 filmes que ele está prevendo contar a história de toda a saga de Avatar. Eu espero que faça sucesso, porque a ideia é que cada vez que esse filme chegue, uma mudança tecnológica aconteça, uma imersão diferente aconteça também. Sem dúvidas, em termos de 3D e imersão, esse filme disparado é o melhor que já foi produzido na história do cinema. Então, só por isso vale a pena continuar acompanhando as histórias de Avatar. Mas tem uma coisa, falando ainda um pouquinho do roteiro, que me incomodou bastante. Mas assim, a ponto de eu querer falar assim, meu Deus do céu, sério, não sei se eu quero continuar assistindo esse filme aqui no cinema. O James Cameron foi muito criticado no primeiro filme, primeiro por trazer uma história já super conhecida. Ele é previsível nos seus roteiros, então o filme começa e já sabe como é que ele vai terminar. Mas tem um personagem, que é o Coronel, não lembro o nome dele, mas ele é interpretado pelo Stephen Lang, que ele é muito ruim. Não o ator, o personagem que foi criado. É um personagem muito clichê, muito caricato, cheio de frase pronta, frase de efeito. Tá todo mundo já cansado disso, né? É meio que um personagem muito raso, muito básico. E agora, nesse segundo filme,
O James Cameron poderia ter ressuscitado qualquer coisa do filme anterior, mas agora ele resolveu ressuscitar a pior coisa que tinha no filme, que era esse personagem. Então ele trouxe de volta o personagem do Stephen Lang ao trazer de volta esse personagem, ele tenta, né? Você consegue sentir ali que existe uma intenção de trazer uma camada desse personagem, algo um pouco mais profundo desse personagem. Eles colocam ali um filho no meio da história para fazer com que o filme realmente tenha um pouco mais de simpatia, né? Mas eu sei lá se isso funciona, se dá certo, se não dá. Eu não gostei do retorno desse personagem, achei ele muito ruim. Enfim. Vale a pena assistir Avatar nos cinemas? Sem dúvidas, pela experiência, pela imersão, pela tecnologia, pela qualidade das imagens, pela experiência que o James Cameron quer que você sinta, sem dúvidas alguma. Mas não vá esperando um roteiro, uma história super empolgante, porque eu acho que ela peca um pouco nesse sentido. Em termos de história, fica abaixo do primeiro filme, em termos de tecnologia, supera, sem sombra de dúvidas. É por isso que eu fico meio dividido para dizer se é bom ou se é ruim. Em alguns aspectos é muito bom, em alguns aspectos é um pouco ruim. Mas é isso. Vá assistir Avatar nos cinemas para ajudar, para fazer com que a continuação venha e a gente tenha mais evoluções cinematográficas aí. Combinado? Meus queridos, é isso. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.